Olá, você é sempre bem-vindo ao programa Está Escrito. E hoje eu quero te dar um presente. É o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Ouça agora um pedacinho de um dos 21 temas do curso Verdades Bíblicas. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado para o cultivar e guardar. Gênesis 3, capítulos 8 a 15. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste Deus maravilhoso, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Que tal? Então, esse kit com 3 CDs na voz de Cid Moreira poderá ser seu. Basta acessar o blog novotempo.com/está escrito. Você vai encontrar logo na primeira página um ícone com o desenho do curso bíblico. É só clicar ali, preencher o seu cadastro e pronto! Você vai receber pelo correio o curso Verdades Bíblicas totalmente de graça, sem nenhuma despesa. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E no nosso blog você pode baixar os áudios em MP3 do curso Verdades Bíblicas. É só clicar em áudios. Você já ouviu falar do hinduísmo? Sabe quais são suas crenças principais? Você sabia que eles são a 3ª maior religião do planeta? Bem, como você já pôde perceber, o programa de hoje promete. Esta é a série As 7 Maiores Religiões do Mundo. Não mude de canal. O Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva, começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série As 7 Maiores Religiões do Mundo. Hoje, o hinduísmo. Olá, amigo do Está Escrito. E na série As 7 Maiores Religiões do Mundo, chegamos ao hinduísmo. Calcula-se que pelo menos 900 milhões de pessoas ao redor do mundo pratiquem o hinduísmo, sendo que 800 milhões são indianos, o que faz do hinduísmo a 3ª maior religião do mundo, ficando somente atrás do islamismo e do cristianismo. O termo hindu é derivado do Hindustão, uma palavra persa que significa a terra dos hindus. Os hindus, como estão inseridos na sociedade indiana, também são divididos em 4 castas. Os brahmanes, que é a elite, são os mais cultos, os sábios, os líderes religiosos. Acredita-se porque vieram da cabeça do deus Brahma. Os kshatriyas, que são os guerreiros, porque vieram dos braços de Brahma. Os Vaishyas, comerciantes, porque vieram das pernas de Brahma. E os Sudras, servos, camponeses, operários e artesãos, porque nasceram dos pés de Brahma. À margem dessa estrutura social estão os 100 castas, aqueles que vieram da poeira debaixo do pé de Brahma, que são chamados de párias ou intocáveis. A casta determina o grupo social que o indivíduo pertence e é passado de pai para filho. A casta é um grupo endógamo. Isso significa que os hindus só podem se casar com pessoas da sua própria casta. É uma religião enoteísta, ou seja, envolve a devoção de um único Deus, de um maior Deus, que no caso é Brahma, embora aceite a existência de outras divindades, outros deuses, porém menores. Os hindus cultuam mais de 300 mil divindades diferentes. Um importante ensinamento adverte principalmente aos mais jovens: cuidado para não ver a divindade apenas como pedra, madeira ou metal. Isso seria uma grande ofensa. A teologia hinduísta se fundamenta no culto aos avatares, manifestações corporais da divindade suprema do Brahma,
e crê na existência de uma trindade constituída por Brahma, Shiva e Vishnu. O hinduísmo não tem um fundador conhecido, específico, uma pessoa que possamos nos lembrar. Se você perguntar para um estudante crente do hinduísmo, ele vai te dizer que o hinduísmo é a primeira religião que surgiu antes mesmo da existência do homem. O hinduísmo não tem um sistema unificado de crenças, um único código de leis ou uma declaração de fé, mas dão muito valor a um grupo de literatura sagrada chamado de Vedas, que em sânscrito quer dizer conhecimento. No Vedas, podem ser encontrados ensinamentos, rituais, cânticos, orações, encantamentos e até mesmo um volume específico chamado de O Livro dos Mortos. Mas a grande maioria dos hinduístas jamais irá ler uma única linha dos Vedas, por duas razões. Primeiramente, o acesso a uma cópia é muito difícil, e a outra é porque boa parte dos hinduístas são analfabetos. Os hinduístas acreditam no ciclo contínuo, ação, reação, nascimento, morte e renascimento. Uma frase comum quando se trata do assunto de morte é: assim como vestimos roupas novas e jogamos fora as roupas antigas e rasgadas, a alma encarnada tem a mesma relação, entrando em corpos novos e abandonando os corpos antigos. Os hindus acreditam na eficácia do sacrifício e do conceito do mérito. Nós ganhamos através da realização da caridade, de boas obras, que podem ser acumuladas com o tempo e reduzir o sofrimento aqui neste mundo e também na próxima reencarnação. Mais uma vez encontramos aqui uma religião onde se encontra a salvação nas obras e apenas nas obras. Por isso eu e você precisamos ficar atentos. Parece que todas essas grandes religiões orientais, elas estão alicerçadas na salvação meritória. Eu faço as coisas acontecerem para poder ter uma nova vida, uma reencarnação melhor, ou mesmo me aproximar da plenitude da minha espiritualidade, chegando então assim ao estado de nirvana, como no caso de outras religiões. A visita a um templo só pode ser feita em ocasiões especiais. Por isso a maioria dos hindus pratica seus rituais religiosos diariamente em casa. Praticamente todo hindu tem um ou mais altares e sobre eles seus ídolos dedicados e escolhidos como deuses. Você pode imaginar, mais de 300 mil divindades, e então cada família vai escolhendo os seus deuses e ali eles montam os seus altares. Os templos ficam para as divindades primárias e as divindades associadas. Sendo assim, os templos podem ser consagrados a mais de uma divindade. Você pode ir à Índia e você vai encontrar ali um templo dedicado a algumas divindades e não apenas a Brahma. Os mais devotos também veneram a alvorada, o nascer do sol, e depois banham em água corrente, iluminam o santuário do lar, oferecem flores e perfumes para as divindades femininas e alimento para os ídolos masculinos. Recitam escritos religiosos, cantam mantras e meditam muito. Toda religião que tem a sua ênfase em meditação, nós podemos lembrar que ali há uma busca interior, tentando de alguma maneira se purificar. Tão diferente do cristianismo, onde é Deus quem transforma o nosso coração, é Deus quem cria em nós um novo coração. A transformação e a salvação vem de fora para dentro, é uma obra de Deus na nossa vida e não de uma meditação que irá nos purificar, não de uma contínua declaração de mantras que vai então transformar a minha vida. Agora preste atenção. Por que o hinduísmo considera a vaca como um animal sagrado? Os Vedas, coletânea de livros religiosos do hinduísmo, apresentam o animal como uma dádiva de várias divindades. Isso porque ela fornece leite, lavra os campos, o seu esterco é fonte de combustível, fertilizante. Você sabe que existe um cogumelo que nasce das fezes e é usado como remédio na Índia. Por isso, é um animal presente. Os deuses entregaram a vaca como um presente. Por isso que eles não comem carne de vaca
e acabam protegendo demais esse animal. Apenas lembrando que os hinduístas não consomem a carne desse animal e isso tem criado um problema de ordem social e religioso, porque com a ocidentalização da cultura, principalmente os mais jovens começaram a consumir carne bovina e isso tem gerado problemas sérios na Índia, porque os animais agora têm sido roubados e abatidos em frigoríficos clandestinos e vendidos como se fosse carne importada, quando na realidade não é. Então você começa a imaginar o tipo de situação e de problema social que a Índia vive hoje. A situação ficou tão séria que em Nova Delhi foram criados abrigos para vacas, construídos por doações de religiosos do hinduísmo. Hoje o valor desses abrigos tem um orçamento de 5 milhões de dólares, quase em sua totalidade bancado por indianos sikhs que imigraram para os Estados Unidos. Bem, após essas informações, creio que eu e você podemos conhecer o porquê da existência do hinduísmo. Mas sabe o que me chamou a atenção ao estudar o hinduísmo? Essa necessidade que o homem tem de adorar, de buscar acreditar em alguma coisa. 300 mil deuses, 300 mil divindades. Eu sei que os ateus talvez estejam argumentando de que quanto mais pobre, mais devastadora a situação do pecado e da pessoa, e por isso leva ela a acreditar em alguma coisa, até mesmo que a vaca é um animal sagrado. Mas eu insisto nessa questão. Por que o ser humano tem essa necessidade de acreditar em alguma coisa? Ora, a razão talvez seja mais simples do que a gente pensa. O motivo é a esperança. Agora a questão é, em quem você deposita a esperança? Sabe por que a esperança é tão significativa? Porque a esperança é a necessidade última e primeira de cada ser humano. Você pode tirar a comida do indivíduo, você pode tirar a bebida dele, mas se ele tem esperança, ele ainda vai conseguir, pelo menos por um pouco de tempo, sobreviver. Se você tirar a esperança do ser humano, você tira a única coisa que o motiva a se levantar todas as manhãs. Então nós cremos porque nós temos esperança de dias melhores, nós temos esperança e essa esperança consegue alicerçar a nossa vida e é por isso que nós cremos. Até mesmo aquele que se diz ateu, ele acredita, ele crê em alguma coisa. Todos precisamos crer. E talvez o hinduísmo seja a maior expressão dessa necessidade. Nós precisamos acreditar, crer em alguma coisa. Ok, você pode tirar a vaca da vida de um hinduísta, mas o que você vai colocar no lugar? Pensa bem, talvez você esteja condenando, né? Puxa, uma vaca não pode, como é que eles adoram isso? Que religião irracional. Mas o que você vai colocar no lugar da vaca? Você vai colocar um macaco? Sim, porque o hinduísmo reverencia a vaca, agora os evolucionistas reverenciam uma ameba, um macaco, como sendo os originadores da racionalidade do homem, da vida do homem na Terra. Então perceba que assim como alguns acabam adorando a vaca, talvez alguns que se declarem muito mais intelectualizados, acabem adorando outro tipo de animal. Porque quando você tira da vida de uma pessoa o seu ídolo, os seus mais de 300 mil deuses, a sua crença na reencarnação, a esperança de uma vida melhor, de um futuro. Quando você mata os sonhos de uma pessoa, você precisa dar a ela algum tipo de esperança para a sua realidade. E aí eu pergunto, o que o evolucionismo oferece? Oferece algum tipo de esperança, de paz, de alento, de transformação de vida? Não oferece. Além de não oferecer respostas para a origem da vida, para a origem humana, também não consegue trazer nenhuma perspectiva para o futuro. Agora, apenas imagino quão difícil é pregar para quem não tem acesso a uma Bíblia, e principalmente para aquele que não crê na Bíblia. Mas eu me lembro de como Madre Teresa de Calcutá cuidava dos pobres, doentes e tuberculosos na Índia. Outros missionários que foram para lá, como William Carey, que deixou a Inglaterra com sua família e dedicou 41 anos da sua vida para os indianos. Ele conseguiu mudar um costume no qual a mulher era queimada junto com o marido quando esse morria.
Porque é uma linguagem que é capaz de quebrar toda e qualquer barreira e preconceito, que é a linguagem do amor. Eu tenho descoberto uma coisa: para todo argumento existe um contra-argumento. Nós podemos debater teologia, religião, você tem seus argumentos, eu tenho os meus. Mas contra o amor ninguém tem nada a dizer. Você pode não ser católico, mas alguém teria coragem de falar qualquer coisa contra Madre Teresa de Calcutá? Claro que não. Você pode não ser batista, mas alguém teria alguma coisa para falar contra Martin Luther King? Obviamente que não. O amor quebra todas as barreiras possíveis. Um país completamente pagão e aparece uma mulher pequena, mas que começa a trabalhar com a pobreza de Calcutá. E eles começam agora a ver Jesus nos olhos de uma mulher. Quando William Carey dedicou décadas da sua vida e deixou ali milhares de pessoas crendo agora em Jesus, nós percebemos que não existem barreiras para Jesus. Quando a mensagem de Cristo chega, as pessoas o aceitam, porque lá no fundo esperavam crer e acreditar naquilo que é verdade. E sabe por que eles fizeram isso? William Carey, Madre Teresa de Calcutá? Por causa de algo que está escrito em 1 João 3,16. A palavra do Senhor diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nós devemos nos dedicar aos outros como Cristo se dedicou a nós. Não importa a classe social, a casta, se Deus é nosso Pai, somos todos irmãos. Veja como continua o texto, só que agora no verso 17 até o verso 20. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, e nisto conheceremos que somos da verdade. Deus, Ele quer que eu e você demonstremos o seu amor para o mundo. Qual é a única forma de levar Jesus para as outras religiões? Como que você vai falar de Jesus? Como que você vai chegar e apresentar Jesus para um muçulmano, por exemplo, que odeia os judeus, né? Como ir apresentar dizendo assim, olha, o seu Salvador nasceu judeu. Só existe uma maneira, amigo, é através do amor. O amor, ele consegue ir a lugares onde a filosofia, a intelectualidade, nada alcança, o amor vai, penetra, chega e alcança. Você tem orado pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus? Você tem apresentado Jesus através do seu olhar, através da sua vida, para todas as pessoas que você entra em contato? Talvez você tenha um amigo que hoje se converteu ao budismo. Talvez um colega que tenha se convertido para o mundo muçulmano. Ele consegue ver verdadeiramente Jesus na sua vida, nas suas atitudes, você verdadeiramente o ama. Você sabe que a maioria das pessoas que conhecem a mensagem do cristianismo de outras religiões, ou elas se convertem ou não se convertem. Aqueles que não se convertem, o principal argumento é por culpa dos cristãos. Agora lembre-se, nós cristãos não seguimos cristãos, nós seguimos Jesus. Essas pessoas precisam entender que nós somos falhos pecadores e é que elas devem seguir unicamente a Cristo. No entanto, isso não nos exime da responsabilidade de demonstrarmos Jesus na nossa vida, de nos convertermos dia a dia, momento a momento. Eu tenho a certeza que Deus irá cuidar de todas aquelas pessoas sinceras, de todas as grandes denominações, religiões do mundo. Isso significa dizer que mesmo que eu não consiga chegar no interior da Índia, o Espírito de Deus está lá. E a pessoa que é sincera, ela vai vivendo a sua verdade de acordo com a luz que recebeu e a graça de Cristo a alcança.
O Arautos do Rei irá cantar agora. Todo dia é um novo dia para recomeçarmos, na nossa vida como cristãos e também na pregação do Evangelho. Que Deus os abençoe e nos fortaleça e que nós possamos refletir o caráter de Cristo. Cada dia um novo dia pra você recomeçar e buscar de coração o Senhor, apoiando no futuro, tropeçando no passado, mas andando e clamando por perdão. Não importa o pecado, não importa o pecador, Deus se aceita se você permitir. Se o Espírito falar, deixa a salvação entrar. É agora, não há tempo, tome a cruz. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Se você não vê motivos pra sua vida continuar, se você se acha indigno para Deus, este é o seu momento, não o deixe escapar. Não demore, venha a Cristo sem tardar. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não
Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, por favor, tenha misericórdia de nós, ajude-nos a amar e, através do amor, demonstrar quem de fato é o Senhor, sua mensagem de salvação a todos os povos, de todos os lugares. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos aquilo que o Senhor deseja que sejamos, em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje você viu por que os hinduístas consideram a vaca um animal sagrado. Mas será que todo caminho leva a Deus? Esse é um dos 21 temas da série Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. São 3 CDs com áudios para você ouvir no carro, no computador, no aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você. Ele é totalmente grátis. Basta acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito. Logo na primeira página você vai ver um ícone com o desenho do curso bíblico. Clique ali e preencha o seu cadastro. Pronto, você receberá pelo correio em sua casa sem nenhuma despesa. Faça isso agora. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Mas não se esqueça de enviar os seus dados, nome e endereço completos. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook, Está Escrito Brasil. Faça contato conosco, estamos esperando por você. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cada dia um novo dia pra você recomeçar.